Bom dia, mas com fé. Já chegamos no penúltimo dia do nosso movimento e eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente, participando. Tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o Mães com Fé tem um grupo de intercessoras que ora por esse ministério, ora por todos os pedidos que chegam até nós. Então, saiba que você tem uma rede de apoio de oração. Para quando você precisar, por favor, entre em contato conosco. Vai ser uma bênção poder abençoar a sua vida, orar por você, por sua família. Amanhã será o nosso último dia do terceiro movimento. Teremos somente a palavra às 11 horas com o pastor Jonas Madureira, mas teremos também aquecimento, alongamento, dicas de saúde com a Ana Paula, teremos louvor com a Lili, teremos testemunhos. Então você não pode perder, vai ser um momento muito especial. E também nós deixaremos disponíveis o nosso QR Code na tela que você estará assistindo o terceiro movimento. Se você quiser ser uma dos nossos apoiadores, mantenedores, este QR Code estará disponível para você nos abençoar. Que Deus fale com você tremendamente hoje. Eu vou compartilhar com vocês as palestras do dia de hoje. Tome nota. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a Kênia Silva do Vira Páginas. Ela vai falar sobre como que a gente pode contar as histórias da Bíblia com criatividade. Olha que tema super importante. Às 15 horas nós teremos a Nathalie Campos e ela vai falar sobre os desafios da mãe cristã, como que a gente pode pregar a Cristo no nosso dia a dia. E às 21 horas nós teremos o pastor e bispo Hildo Melo e ele vai falar sobre a importância da igreja na vida de uma criança. Temas maravilhosos, importantíssimos. Compartilhe, chame famílias que você conhece e seja abençoado. Receba a porção de Deus para você hoje. Boa palestra, boas palestras para vocês e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau. Eu aqui de novo, Ana Paula Sanossian na área, personal trainer e coach de vida aqui para vocês, de saúde, e eu espero que você esteja aproveitando muito a sua semana. Eu não sei como que você tem se sentido nesses momentos de autocuidado, uma verdadeira pílula de saúde na sua vida durante esses dias, como você tem se cuidado ao decorrer do dia, se alimentando bem. E hoje eu queria já dar uma dica aqui logo de cara. Uma das coisas que faz a gente conseguir realizar os nossos objetivos é ter clareza de onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Então, que tal todos os dias, pela manhã, você já começar o dia agradecendo por poder se cuidar? E lembrando o que você vai fazer naquele dia. Então, assim, fale pra você, hoje a minha meta é comer comida de verdade. Eu tenho certeza que você vai chegar lá no final do dia totalmente realizada. Por quê? Porque você lembra de onde você quer chegar. Então que você possa fazer isso todos os dias, não só na área da saúde, mas em todas as áreas. Defina o caminho do dia. Na vida não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você sim pode conduzir e levar sua vida para um próximo nível, ainda mais sabendo que a gente é sustentada por esse Deus maravilhoso e que Ele está torcendo para a gente alcançar esses objetivos bons, né? Então comece o dia com pensamentos bons também, pensamentos que você vai conseguir chegar até onde você quer chegar. Vambora, gente! Hoje a gente vai mexer um pouquinho nas articulações. Eu vou pedir para vocês ficarem aqui, olha, com o seu colchonete. A gente vai começar levando uma perna lá na frente. Se você tiver dificuldade de ficar nessa posição, traz uma mesinha ou uma cadeira para você se apoiar. Mas eu queria que você começasse a mexer as suas articulações. Tanto do quadril quanto do tornozelo, soltar um pouquinho.
Você sabe que ter mobilidade nas articulações diminui muito as nossas dores. Então protege também a nossa coluna, os nossos joelhos. É muito importante a gente cuidar das nossas articulações. Eu tô aqui com a minha perna esquerda na frente, eu vou apoiar minha mão direita lá no chão. Olha só, então se você tem uma cadeira, você apoia aqui, tá bom? Apoiei. E aí eu vou girar o meu tronco e vou olhar lá pra cima. Continuar afundando esse quadril. Vou trazer essa mão que tá aqui em cima, flexiona o braço e você vai levar esse cotovelo lá, tentar chegar o cotovelo no chão. Eu vou voltar de novo, olha. Inspira, solta o ar e devolvo, ó. E volta. Se você tem dor no ciático, dor na lombar, essa mobilidade aqui é maravilhosa, viu? Então eu vou levar de novo meu pé lá pra frente, empurrar o meu quadril na direção do solo. Isso. E aí vamos lá. Vou apoiar a mão, a outra foi lá pra cima. Vou trazer esse cotovelo, vou entre a minha mão e a minha perna. E vou voltar, sempre pensando em levar o quadril para baixo. Aí, é tão bom, né? A gente tem, durante o dia a gente fica tão paradinha e é tão bom antes de você ficar sentada, você mexer o teu corpo, movimentar o teu corpo. A gente vai então agora estender as duas pernas, olhar por entre os joelhos, impor no chão. Isso. Vai voltar, apoia os joelhos, olhou para frente, inspira, solta o ar, empurra. Aí. Eu vou entrar numa prancha, dar um passinho lá para trás, deixa as mãos embaixo dos ombros, cabeça no prolongamento da coluna, só para ativar o core. Aí, vou levar o quadril lá pra cima, vou trazendo as pernas, relaxa aqui o tronco. A gente vai fazer uma conchinha com a mão e vai fazer uns tapinhas lá na sua lombar. Deixa o topo da cabeça lá pro chão. Voltou lá para baixo, você vai flexionar um pouquinho as suas pernas e vai estender de novo. Flexiona um pouquinho, estende de novo. Mais uma vez. E volta devagar. Então eu vou voltar, vou subir inspirando. Inspira e vai desenrolando vértebra por vértebra. Opa, tô aqui, ó. Vai lá em cima, cresce, solta o ar e voltou. Olha só que legal. Amanhã, no nosso último dia, eu vou dar um treininho para você fazer antes de você acordar todos os dias, na sua cama ainda, para você melhorar aí o teu posicionamento, a tua postura. E se proteger e ir ganhando saúde desde a hora que você acorda. Tá bom, gente? Então, boa palavra pra vocês. Já tô assim com o coração que tá terminando, né? Mas amanhã a gente se encontra aqui. Olá, Mães com Fé. Eu sou Gisele, mãe da Catarina, a minha única filha. O Ministério Mães com Fé tem me abençoado muito. Eu iniciei com o Clube do Livro e também participei dos estudos bíblicos. É uma trajetória desafiadora a de ser mãe. E a história de Ruth, na verdade, a postura de Noemi, sempre me orienta de como uma mãe deve ser. E atualmente, que o mundo sempre quer ter influencers, o Ministério Mães com Fé tem nos influenciado na busca por Cristo.
E uma passagem bíblica também que me ajuda bastante é o Salmo 127, versículo 3. Os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É isso aí. Olá! Outro dia estamos aqui mais uma vez no movimento Mães com Fé. Que privilégio! Vamos adorar ao Senhor juntos mais um dia? Vamos lá? Música conhecida. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Só o Senhor é o Deus eterno da minha e da sua vida. Que assim seja na minha e na sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, meninas! É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu quero começar esse momento agradecendo a Drica Reis e a Tati Camargo pelo convite que elas me fizeram. É uma alegria, um privilégio participar do terceiro movimento Mães com Fé. Eu tenho uma alegria enorme em já acompanhar esse ministério do Mães com Fé. Já acompanho algumas coisas com as meninas e estar aqui hoje para conversar e compartilhar um pouco da minha experiência com vocês é um motivo de muita alegria e gratidão. Então, obrigado, meninas. Eu espero que esse momento aqui seja usado por Deus nas nossas vidas, seja um momento em que a gente tenha o coração aberto para ouvir aqui o que Deus tem para nós. E a minha oração hoje é que Ele possa usar a minha vida para poder alcançar aí o seu coração de uma forma muito especial. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí é da minha família. Então, eu quero começar me apresentando. Meu nome é Kênia. E essa é a minha família. Sou casada com o João, 14 anos. Completamos esse ano 14 anos de casados e temos 2 filhos. O Benício é o nosso primogênito, ele tem 9 anos.
e a Rebeca, que em julho vai completar 5 anos. Então essa é a nossa família, como vocês podem ver na foto. Somos uma família que gosta muito de ler, somos leitores e apaixonados pela leitura. É por isso que lá no Instagram eu tenho um perfil chamado @virapáginas, onde eu divido um pouco da nossa experiência com a leitura, um pouco da minha maternidade, daquilo que eu tenho aprendido, né, ao longo desses poucos anos, né, são 9 anos, mas é uma alegria ter a oportunidade de dividir ali e ter um espaço para compartilhar com vocês sobre leituras que a gente faz em família e sobre o que eu vou falar hoje aqui, que é como ensinar, né, os nossos filhos nos caminhos do Senhor, como transmitir a eles a palavra do Evangelho, a nossa responsabilidade, né, aquilo que a gente tem como missão mesmo, e a prática devocional, que é algo que eu priorizo aqui na minha casa e tento passar para os meus filhos da melhor forma possível. Então hoje eu vou dividir um pouco dessa experiência com vocês. Então, para começar, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade de nós como pais, né? Como mães, como pais, que somos responsáveis por alguma criança, por essas crianças. Então, qual é a responsabilidade ao qual Deus nos chamou? Então, lá no livro Como Flechas, do pastor Luciano Subirá e da Kelly Subirá, essa frase é bem impactante e fala um pouco da nossa responsabilidade. Todo pai e mãe deve ter consciência da responsabilidade de transmitir um legado espiritual. Mais do que apenas conhecer e servir a Deus, os pais devem guiar os seus filhos a conhecê-lo. Essa frase, ela tem uma marca muito importante que é o que a gente tem como base aqui na nossa casa, o legado espiritual. Então, o que nós precisamos transmitir para os nossos filhos? Precisamos transmitir para eles que muito além de conhecer ou servir a Deus, é preciso que a gente tenha um relacionamento com Deus, que a gente se aproxime de Deus. E essa questão é uma responsabilidade dos pais, é os pais que devem conduzir os filhos a isso. No livro Desafio aos Pais, o autor chama os pais de embaixadores. Os embaixadores são aqueles responsáveis por uma missão, eles têm a missão de levar seus filhos a conhecer o Senhor Jesus, né? A conhecer a salvação, o plano da salvação. Então essa é a nossa missão. Então, é a nossa responsabilidade fazer com que os nossos filhos conheçam o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Lá em Efésios 4:6, vai falar: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. O que é isso que ele está dizendo ali, né? Principalmente na segunda frase do versículo, a gente tem muito costume com a primeira frase do versículo. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, né? Lá em Efésios 4, ele vai trazer uma série de orientações, vai trazer orientações para os filhos, e essa é a orientação direcionada aos pais. Não provoqueis vossos filhos a ira é uma orientação que a gente já tem até o costume de escutar quando a gente escuta qualquer mensagem sobre Efésios 4. Porém, a segunda parte do versículo ela é de extrema importância, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, a primeira responsabilidade de pais cristãos é levar seus filhos de volta para Deus. O evangelho da salvação e santificação em Cristo Jesus deve ser o centro de todas as nossas atividades como pais. Essa é uma frase do casal David e Carol Sul, citada no livro também Como Flechas. O David e a Carol, eles têm um ministério também, né, direcionado para famílias. Eles têm diversas palestras sobre educação de filhos. E essa frase deles nos traz mais uma vez a importância de que nós devemos levar os nossos filhos a conhecer o evangelho da salvação e santificação em Cristo Jesus. É o nosso dever, deve ser o centro de tudo que a gente faz, de todas as nossas dos nossos direcionamentos, de todas as nossas atividades no dia a dia, na nossa rotina em casa, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com qual é a escola dos nossos filhos, o que nossos filhos vão estudar, ou como é que eu vou, se você educa em casa, né? Se você faz o homeschooling, você se preocupa com todo aquele currículo, e enfim,
o que essa frase e o que o versículo de Efésios 4:6 nos orienta é que nós devemos nos comprometer a colocar como centro de todas as nossas atividades, como pais, como embaixadores dos nossos filhos, o objetivo central, que é a nossa missão: levá-los de volta para Deus, levá-los ao Evangelho. Nós sabemos, e aqui eu não estou falando que nós é que vamos convencer os nossos filhos, né? Não é isso. O que eu estou dizendo é que, como pais, o nosso papel é apresentá-los diariamente a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, e apresentá-los à salvação em Cristo Jesus. Diariamente. Esse é o nosso papel. E aí a segunda parte do versículo que fala criai-vos. Essa palavra criar ali, ela vem do original grego, que tem alguns significados. Criar, educar, nutrir e alimentar. Ou seja, isso é um processo, não é uma coisa que vai começar hoje e a gente já vai ver os frutos e já vamos fechar todo esse ciclo de criar hoje mesmo, no mesmo dia. Não é. É algo que a gente faz dia após dia, é um feito um atrás do outro, todos os dias, com frequência, um ato contínuo e ininterrupto, é todos os dias, em todo momento. Não é algo que a gente vai fazer hoje e amanhã já esqueceu, e amanhã já não faz mais. Ah, não precisa, já ensinei. Não, é um ensino diário. Qual uma forma, né? Tem tantas formas da gente ensinar. A gente pode falar e pregar para os nossos filhos, eles escutam na escola bíblica, na igreja, escutam pregações de pastores, mas uma metodologia muito usada e que a gente sabe que é essencial para a criança é o exemplo. Eu até estudei num colégio aqui na minha cidade, eu sou de Belo Horizonte, e eu estudei num colégio aqui que dizia, né, o slogan do colégio por muito tempo foi: o melhor ensino é o exemplo. E eu lembro disso desde a época do colégio e até hoje, isso é muito vivo. O melhor ensino é o exemplo. Os nossos filhos vão aprender quando a gente falar, mas eles vão aprender muito mais com o exemplo que eles vão receber de nós. Então, eu tenho 2 exemplos aqui bíblicos, né, para dizer e para confirmar que essa metodologia do exemplo é, sem dúvida, uma metodologia também bíblica, né? Lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo, né, em diversas cartas de Paulo, ele vai falar isso com alguma frequência. Em 1 Coríntios 11:1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o que Paulo está falando? Olha, está chamando ali os filhos, né, os filhos espirituais que ele tinha nestas cidades, em várias cartas ele vai falar: sejam meus imitadores, vejam o exemplo que eu deixei para vocês. Em Gálatas, em várias cartas de Paulo, a gente vê ele chamando os seus filhos espirituais a imitá-lo, a verem o exemplo dele e tornarem como prática para eles mesmos. Inclusive, o próprio Jesus também usou essa metodologia. Lá em João 13, eu vou ler para vocês o versículo 14. Vós me chamais, eu vou ler o 13 e o 14. Vós me chamais mestres e sempre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então Jesus está dizendo, exatamente como o exemplo que eu fiz de lavar os pés, vocês também devem lavar. O próprio Jesus usou essa metodologia com os discípulos, provando que o exemplo é, sem dúvida, essencial para que nossos filhos conheçam o Senhor Jesus através das nossas vidas. Para a gente cumprir essa missão a qual fomos chamados, nós precisamos também ser exemplo. Por isso, é preciso que como pais tenhamos o compromisso de nos alimentar e nutrir nossas vidas com a palavra de Deus, para então ensinarmos aos nossos filhos. Então, voltando lá no exemplo que eu mencionei sobre criar, né, que é a palavra criar, que é educar, nutrir, alimentar, nós vamos fazer isso com os nossos filhos e nós devemos fazer isso com a nossa própria vida, né? O compromisso de alimentar e nos nutrir da palavra de Deus tem que vir em primeiro lugar, para então ensinarmos aos nossos filhos. E então, como eu mencionei no início, uma prática
que eu acredito ser essencial na rotina familiar, na rotina da sua casa, é o devocional. O devocional diário, a prática diária de fazer o devocional no seu lar, com os seus filhos, vai levá-los a conhecer intimamente o Senhor, né? A gente sabe, para nós mesmos, como pais, como adultos, nós sabemos que o devocional é que nos aproxima do Senhor. Aquele tempo que a gente tem de entrega ali, onde vamos aprender e conhecer mais do Senhor, vamos orar, dedicar um tempo à oração, é nesse momento que a gente cresce espiritualmente. É nesse momento que nós estamos nos alimentando, nos nutrindo da palavra de Deus, para assim passar aos nossos filhos. E como que os nossos filhos vão nutrir, né? Vão eles mesmos se alimentar? Através do devocional. E o que é o devocional? Então, a primeira parte que eu quero passar para vocês é que nós precisamos ter clareza sobre o que é a prática devocional. Talvez eu falei aqui, né, que nós sabemos, nós fazemos e praticamos, mas talvez não seja assim, né, na sua casa, no seu lar. Então, e a primeira coisa que eu acredito que a gente precisa buscar é conhecer, entender e saber como essa prática funciona. Então, o que é o devocional? Precisamos ter clareza do que é a prática devocional para ensinarmos aos nossos filhos. Devocional, eu peguei uma definição assim no dicionário, diz lá, com devoção, que expressa devoção, adoração ou admiração por algo ou alguém. Então, o que a prática devocional é o fato de você estar 100% dedicado em devoção, em admiração por alguém. No nosso caso, nós estamos falando de estarmos direcionados ao Senhor Jesus, a falar com o Senhor em oração, a ler a Bíblia, né, uma passagem bíblica e buscar ali o que o Senhor tem para nós. É uma prática para ensinarmos aos nossos filhos sobre o Senhor Jesus, sua vida, seus ensinamentos, os mandamentos e os princípios bíblicos. Em Deuteronômio 6, de 6 a 7, nós vamos ler uma passagem muito conhecida e muito falada, né? Diz lá assim: e estas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração, e as intimarás ou inculcarás, né, a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Né? Algumas traduções bíblicas falam inculcarás. Eu gosto dessa tradução porque ela traz exatamente o que devemos fazer. Né? Nós devemos falar do Senhor e da palavra dele em todo o tempo. Né? Como disse naquela frase sobre a responsabilidade dos pais. É o tempo todo, é sentado, é andando, é no caminho, no que a gente estiver fazendo o tempo todo em casa, essa deve ser a nossa preocupação, em transmitir os ensinamentos e os mandamentos do Senhor e os princípios bíblicos aos nossos filhos. Então, quando a gente fala do que é devocional, a gente entende que nós precisamos mostrar aos nossos filhos que o tempo devocional é um investimento em nossas vidas, onde nos dedicamos a ouvir o Senhor e conhecê-lo de forma mais clara e intencional. Então, quando você for apresentar ao seu filho o que é devocional, ele tem que ter exatamente isso em mente, ele tem que entender, né, tem que ser transmitido a ele que a devocional é um tempo de total dedicação ao Senhor, com devoção, onde vamos dedicar um tempo a ouvir o que o Senhor tem a nos falar, a conhecê-lo melhor. E nesse momento vamos ser intencionais mesmo nisso, nós vamos estar direcionados a entender e a buscar do Senhor. É um tempo em que tem que haver uma dedicação do coração, da mente, a cabecinha tem que estar virado para aquilo ali, tem que estar focado naquilo ali. Mesmo que seu filho aparente estar um pouco disperso, mais para frente eu vou mostrar para vocês, mas o início do devocional, para começar o devocional, é chamar a atenção da criança para aquela prática, para aquele momento ali. É chamar a criança para que ela seja também, desde pequenininha, ela aprenda a ser intencional naquele momento. Ela entenda que aquele momento é um momento especial do dia, onde ela vai falar com o Senhor Jesus, onde ela vai estar aos pés do Senhor para também ouvi-lo, para adorá-lo com uma música, com um louvor.
Então, neste momento, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que esse período tem que ter foco, dedicação, a cabecinha dele tem que estar voltada ali para aquilo que vocês vão fazer. E aí, algumas coisas, alguns itens, né, eu considero aqui na nossa experiência, são os básicos para a gente ter um devocional com os nossos filhos. Às vezes eu recebo, né, lá na minha página, eu recebo muitas perguntas assim: você faz devocional com seus filhos? Como? Como que eu começo a fazer? Eu quero começar, como que eu começo? Ou, mas os seus filhos prestam atenção? Como é isso? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês daquilo que eu acho que não pode faltar para você começar aí. Você pode seguir os três passos assim, básicos para começar. É a oração, a adoração e a leitura bíblica. Então, no momento de devocional, quando você vai chamar seu filho ali para o devocional, esses 3 passos podem nortear o tempo que vocês vão ter ali. Não é um tempo longo. Aqui eu não estou falando, né, três coisas que tem que ter essenciais, não estou falando que elas são prolongadas. É um tempo curto, às vezes ela vai durar 5 minutos no início, para começar, para você começar a falar ali com o seu filho, para ele começar a entrar nesse hábito, né, para começar na sua casa. Vão ser 5 minutos em que você vai dedicar a oração, adoração e leitura bíblica. Esses 3 pontos vão estar dentro do seu devocional e eles vão nortear ali o tempo que você vai definir para cada um. Então, incluir a devocional na rotina da sua casa e na vida de seus filhos requer estratégia e dedicação. Então, para que você inclua o devocional e para que você comece a fazer aí na sua casa com os seus filhos, você precisa criar uma estratégia e ter uma dedicação mesmo de forma excelente para esse tempo. Eu escolhi aqui 7 passos para dividir com vocês que estão dentro da minha experiência, daquilo que funcionou aqui em casa. Como eu falei com vocês, eu vou dividir muito da minha experiência aqui, né? Daquilo que a gente já fez e deu certo e daquilo que a gente fez também que não deu muito certo, não foi muito legal. Então eu quero dividir um pouco da minha experiência com vocês. Não é uma experiência longa, né? Vocês viram aí, o meu filho mais velho tem 9 anos. Não é uma experiência longa, mas dentro daquilo que a gente já vivenciou, eu separei 7 passos que eu acredito que vão ajudar você a começar assim, hoje mesmo, essa prática devocional de ensinar, de instruir os seus filhos na palavra do Senhor, de ser intencional em trazer os seus filhos aos pés de Jesus, de ser intencional para que seus filhos entendam, conheçam e compreendam a importância de todos os dias nós temos um tempo de dedicação mesmo ao Senhor, um tempo em que a gente vai ouvir o Senhor Jesus, que vamos estar com o coração aberto ali também para falar com o Senhor Jesus. É importante que seus filhos entendam que esse é o momento em que eles também podem abrir o coração diante do Senhor Jesus, né? Aos pés de Jesus, que responde às nossas orações, que ouve as nossas orações, que ouve os nossos clamores, que ouve as nossas alegrias, que compartilha conosco da nossa alegria, daquilo que a gente tem para agradecer diante dele também. Então, observar nossos filhos e conhecer nossa família é o primeiro passo para entender o que pode dar certo em seu lar. O que eu quero dizer é que, mesmo sendo a minha experiência, não é uma receita pronta, apesar de eu ter colocado ali, né, ter dito para vocês que eu vou dizer 7 passos, não são 7 passos que você deve seguir na sua casa. Não é algo com uma receita pronta, que é obrigatório, se não for assim não funciona, não é isso. O principal, o mais importante é que você conheça os seus filhos, que você conheça aquilo que seu filho vai compreender, até onde você pode ir. Eu acho que hoje o meu filho vai compreender se eu ler um versículo e fizer uma oração com ele. Tá ótimo. Eu acho que hoje, para começar o devocional na minha casa, eu acho que meu filho vai compreender se eu ler um versículo e cantar uma música que tem alguma relação com o versículo. Ele gosta muito de cantar uma música cristã ali no YouTube, que tem aquelas animações. Tudo bem. Um
primeiro passo e mais importante é conhecer o seu filho, entender o que ele vai compreender daquilo que você tem para começar a apresentar a palavra de Deus para ele. E aí, quero chamar aqui a atenção de vocês para não subestimarem as crianças. Elas podem perfeitamente compreender trechos bíblicos, elas compreendem perfeitamente leituras bíblicas, histórias bíblicas, mesmo as histórias lidas na Bíblia. Eu estou dando ênfase a isso porque a gente sabe que existem recursos, nós vamos falar mais para frente sobre os recursos que você pode utilizar. Porém, se você tiver a sua Bíblia na mão e ler apenas um versículo, pode ter certeza, o seu filho vai compreender dentro daquilo que você vai abordar ali, né? Por isso é importante a nossa presença. Então, o passo número 1 que eu coloquei para a gente ensinar os nossos filhos é explicar o que é o devocional para eles. Então, vou te contar primeiro da minha experiência. Aqui, o que eu fiz? O Benício era menor quando eu comecei isso, né? Comecei essa prática de devocional com ele. Ele era bem pequenininho, ele devia ter, que a gente faz assim, comecei a fazer com ele todos os dias, ele devia ter por volta de 2, 3 aninhos. O que eu fazia? Eu lia um trechinho de uma história, um trechinho pequeno de uma história bíblica. Utilizava um recurso, um livro para isso, mas você pode ler na sua Bíblia também, mas eu utilizava um livro. Mas antes disso, eu expliquei para ele o que era o devocional. Então, eu chamei, né, e agora com a Rebeca também, e aí escrevi no papel, devocional. Não sabem ler, não sabia ler ainda, ele não sabia na época e ela não sabe ler ainda, né? Não sabia, mas eu escrevi lá, devocional. Olha, nós vamos fazer, a partir de hoje, uma devocional com a mamãe. O que é devocional? É um momento do nosso dia que nós vamos orar, nós vamos ler uma história bíblica ou um trechinho da palavra de Deus e depois a mamãe vai explicar sobre esse trecho. Combinado? Combinado. Aí de vez em quando a gente põe uma música? Põe. Mas o que é o devocional? O nosso devocional é isso. É a gente fazer todos os dias uma oração, uma leitura bíblica para começarmos o nosso tempo devocional. Esse tempo é o tempo que a gente vai estar atento para ouvir o Senhor Jesus. Nós vamos também adorá-lo, então nós vamos orar, nós vamos cantar uma música e vamos também adorar o Senhor. Esse é o tempo do nosso dia que nós vamos dedicar ao Senhor Jesus. E combinado, expliquei tudo para eles. Eu escrevi no papel e colei aonde? Na parede da nossa cozinha. Porque é bem real, bem vida real aqui. Colei lá na parede, porque lá é onde a gente está sempre, né, se encontrando e os meninos estão sempre ali. Então, eu colei lá, ó, aqui, tá aqui pra gente lembrar, o devocional. Isso aqui a gente vai fazer todos os dias, começando hoje. Então, fiz um combinado com eles. Por quê? Porque o devocional é um hábito para nós adultos e é um hábito para a criança. A partir do momento que você começa a fazer, você tem que fazer todos os dias. Né? Um hábito se forma assim, você faz hoje, faz amanhã, faz depois, repete de novo, repete, né? Nós sabemos que as crianças aprendem muito por repetição, né? Como você ensinou o seu filho a escovar os dentes? Todos os dias você chamou ele e falou, vem cá meu filho, nós vamos lá, vamos escovar os dentes, precisamos cuidar dos dentinhos. Você explicou por que escova o dente, para cuidar dos dentes, né? Então, a devocional é a mesma forma. Nós vamos fazer o devocional para a gente aprender mais de Jesus, para a gente aprender quanta coisa bacana, quanta coisa boa tem na Bíblia, quanta coisa o Senhor nos deixou escrito aqui. A gente só precisa ler para a gente aprender e compreender. Então, nós vamos fazer isso juntos. Uma outra coisa sobre hábitos, é muito legal depois vocês até procurarem estudar aí sobre hábitos e entender. É que ele precisa ser ensinado. Então, como eu disse da escova de dente, do escovar os dentes. Primeiro, nós vamos ensinar aos nossos filhos que eles devem fazer o devocional. E nós vamos fazer com eles. Então, a primeira vez que seu filho escovou o dente, você pegou a escova, você foi lá, passou nos dentinhos, mostrou como é que fazia. É a mesma coisa no devocional. Você vai sentar com ele e os primeiros devocionais você vai fazer com ele. E aí, é uma outra pergunta constante. O meu filho já sabe ler sozinho. Devo fazer o devocional junto com ele? Sim, se essa for a primeira vez que ele vai fazer. Se essa for
uma prática nova na sua casa, né? Uma prática nova no seu lar. Se é, então vamos fazer aí por um tempo, até você ver, né? De novo, conhecer seu filho, até você perceber que ele já pode fazer sozinho. Então vamos fazer juntos, vem cá, filho, vamos sentar e hoje é o devocional. A partir de hoje é o devocional e nós vamos fazer isso juntos. E aí o passo 2 que eu coloquei é determine um horário. Por que eu dei ênfase a esse horário? Escrevi lá, escolha o melhor horário para você e para seus filhos. Dedique-se a este momento com todo o foco e atenção. Então, aqui em casa, por exemplo, já fiz em vários horários e a gente está sempre mudando os horários. Por quê? De acordo com a nossa rotina e com aquilo que atende a nossa família naquele momento. Então, quando o Benício era bem pequenininho, era menor, né? Ele já tinha uns 3, 4 aninhos, eu comecei a fazer o devocional com ele na parte da manhã. Então, eu fazia de manhã, né? Ali ele tomava um café, comia alguma coisinha e eu já o chamava para fazer o devocional comigo. Nós fizemos na leitura de um livrinho, né? Usei um recurso e eu chamava ele para esse tempo comigo. Por quê? Porque durante a manhã era mais tranquilo para mim naquele período. Ele ia para a escola à tarde, de manhã eu conseguia sentar com ele e fazer, a Rebeca ainda não tinha nascido, então a gente conseguia fazer naquele período ali da manhã. Sentava com ele, fazia o devocional junto com tempo suficiente para explicar, para ler, para orar, né, para conversar com ele. Porque quando você não tem o tempo ali, você vai fazer correndo, você vai fazer com hora marcada, com pressa. E não é esse o objetivo. O objetivo é a dedicação, como a gente leu lá no conceito do que é devocional. Para se dedicar, você tem que ter tempo, seu tempo tem que estar disponível. Já fiz à noite, antes dele dormir com ele, leitura bíblica, quando ele era menorzinho mesmo, 2 aninhos, eram trechos bíblicos e histórias bíblicas curtinhas à noite, antes de dormir. Era a leitura antes de dormir. E hoje, com os dois juntos, eu faço no horário do almoço. Porque, embora seja um horário que eles precisam almoçar para sair para a escola, é um tempo que eu consigo ler com os dois juntos e conversar com eles. Então, enquanto eles estão terminando ali de almoçar, já no finalzinho eu já começo a devocional e aí a gente já faz oração e eles vão para a escola. Aqui a nossa rotina é dessa forma e nesse horário do almoço é um horário muito bom. Eu acho que a prática devocional está muito relacionada com algo que eu gosto muito também, que é a leitura em voz alta, né? E uma das dicas ali para a leitura em voz alta é que você reúna seus filhos para fazer a leitura enquanto eles estão fazendo alguma coisa com as mãos. Por quê? Porque enquanto a criança está fazendo ali algumas coisas com as mãos, parece, né, não é o que a gente acha, mas tem um estudo que diz que a cabeça, o raciocínio, o cérebro da criança está completamente funcionando ali para te ouvir. Então, como eu faço com os dois e é uma leitura juntos ali, então nós fazemos sempre no horário do almoço. Hoje é assim aqui na nossa casa. E aí, quando eu termino a leitura, a gente faz, né, eles já terminaram de almoçar, a gente faz uma oração. Às vezes eu faço a oração, eles pedem para fazer a oração também, e a gente vai ajustando cada dia de uma forma. O importante é que aquele momento é um momento que eu consigo focar e dar total atenção. Então, às vezes surge um assunto que tem a ver com a escola e ali a gente vai conversando também. Estamos ao redor da mesa, que é outra chave bem, bem interessante sobre ler, né, para os seus filhos, para que eles consigam fixar ou absorver alguma coisa com foco, é estar ao redor da mesa. É muito importante e é uma ferramenta aí que a gente pode usar. O passo 3 é o que eu falei já várias vezes. Inicie com uma oração. É importante iniciar com uma oração, por quê? Porque no momento da oração você vai trazer os seus filhos para atenção naquilo que vai acontecer. Então eu falo, gente, agora mamãe vai fazer a leitura devocional, enquanto vocês terminam
aí de almoçar. Com a Rebeca, eu e ela nós fazemos de manhã. Então, antes de eu falar da oração, só para vocês se situarem e entenderem, eu tenho 3 momentos aqui em casa. Tenho o devocional com a Rebeca, porque ela ainda não lê, então eu faço com ela na parte da manhã. Com os dois, no horário do almoço, e o Benício tem um devocional sozinho, porque ele já lê sozinho, e eu já fiz várias vezes com ele, juntos, então ele já sabe como deve ser feito. Ele faz na parte da manhã, enquanto eu estou com a Rebeca, ele está no devocional individual dele. Então, eu sempre digo, vamos iniciar com uma oração. Vamos pedir nessa oração para quê? Para que o Senhor fale ao nosso coração, para que Ele receba o nosso tempo de dedicação a Ele também com alegria, com gratidão por estarmos ali na presença dEle, por termos o privilégio de ter a nossa Bíblia para a gente ler, de termos a liberdade, né, de conversar sobre isso aqui na nossa casa, de falarmos com o Senhor Jesus, de saber que Ele nos recebe sempre, né, diante do altar dEle. Então, a gente sempre começa com uma oração para preparar aquele momento. E aí, eu quero dividir com vocês uma imagem que eu encontrei na internet, eu não consegui encontrar autor de quem que é, mas é um quadrinho muito legal, que também está colado lá na nossa cozinha, como eu disse para vocês, está tudo colado na parede lá, está colado lá na nossa cozinha, que é um esqueminha de oração. Para quê? Para você ensinar o seu filho. Vamos, né? É a primeira vez que estamos fazendo isso aqui em casa, meu filho não sabe como orar. Vamos orientar nossos filhos. Como? Então, esse é um esqueminha muito legal que está aqui para vocês verem também. Então, primeiro, eu louvo a Deus pelo que Ele é, né? Então, meus filhos, primeira coisa na oração, nós vamos louvar a Deus pelo que Ele é. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é generoso, porque o Senhor é poderoso. Nós vamos louvar pelo que Ele é. Aí, o segundo passo é confessar meus pecados. Aqui, quando você ensina o seu filho como orar, você tem uma ótima oportunidade de ensiná-lo alguns princípios básicos e da nossa vida cristã, que é confessar os nossos pecados. Olha, aqui nessa parte eu vou confessar os meus pecados. Então, eu vou falar com o Senhor, vou abrir o meu coração diante do Senhor. Olha, Senhor, me perdoe porque hoje aconteceu uma coisa na escola que não foi legal, porque eu falei assim com a professora, porque eu fiz isso com a minha irmã, com o meu irmão. Então, nós vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Depois, nós vamos agradecer o que Deus tem feito. Nós não temos recebido muitas coisas boas, então agora é a oportunidade que a gente tem para agradecer Deus pelo que Ele tem feito por nós. O que Deus faz por nós? Você pode, introduzindo ali a conversa e perguntar. Então, o que? Deus nos ama, Deus nos deu a nossa família, nos deu o vovô, nos deu os nossos primos, os nossos tios. Vamos agradecer por tudo que o Senhor nos deu, pelo alimento, pela nossa casa, pela escola, pela mochila tão bacana que eu ganhei esse ano, não é? Nós vamos ensinar nossos filhos a agradecer pelas coisas que podem parecer pequenas. E depois nós vamos ensiná-los a orar por eles. Então, esse é o momento que você vai ensinar o seu filho que ele pode entrar diante da presença do Senhor, colocando-se inteiramente diante do Senhor. Senhor Deus, eu oro por mim, eu te peço que o Senhor me dê um coração bondoso, que o Senhor me faça gentil, que o Senhor me ajude a desenvolver os frutos do Espírito na minha vida. Tudo isso a gente pode ensinar para os nossos filhos enquanto estamos ensinando para eles como orar. E aí também vamos ensiná-los a orar pela família, como eu disse, pelos amigos da escola, pelos amigos da igreja, da nossa igreja local, pela alegria que a gente tem em ter amigos ali naquele ambiente, em ter os amigos da escola, pelos familiares, pelos tios, os primos, agradecer pelo vovô, pela vovó, por tantas coisas boas que vivemos juntos, agradecer e orar pela família. Você pode conversar durante esse período. Olha, meu filho, tem algum amiguinho doente na sua escola? Tem algum amiguinho que você gostaria de orar por ele? Vocês, mamãe, hoje o fulano contou que a vovó dele está doente. Então vamos orar pela vovó dele, vamos orar por nossos amigos, ensinar os nossos filhos.
Depois, orar pela minha igreja. Então, se você tem uma igreja local, uma igreja que você frequenta com a sua família, orar pela igreja, ensinar os nossos filhos que a gente deve orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, né? Pela liderança da nossa igreja. Orar com gratidão, orar para que o Senhor os ajude a cumprir o ministério em sabedoria. Fazer com que nossos filhos compreendam que nós podemos levar tudo ao Senhor em oração. E principalmente a ter essa relação com o ambiente que eles estão envolvidos, levando ao Senhor Jesus em oração. E então, por último, nós vamos orar pelos missionários. Então, ensinar os nossos filhos a orar pelos missionários da nossa igreja. Aqui, na nossa igreja, nós recebemos um mapa. Uma vez foi muito legal, um mapa do mundo, e nele estavam localizados diversos pontos onde estavam os missionários que a nossa igreja ajuda, né, e trabalha com eles. Então, todos os dias eu colocava para os meninos, né, a gente colocava o mapa e aí eu mostrava, olha, a gente tem missionários em tantos lugares do mundo e vamos orar por eles. Esse é o último passo aí que a gente fala, né, da oração. Depois da gente orar pela nossa igreja local, a gente ora pelos missionários que são abençoados ali pela nossa igreja e ensinamos aos nossos filhos sempre a dizer, em nome de Jesus, amém. Então, esse é um esqueminha muito legal, eu vou deixar para vocês também baixarem, para vocês começarem a introduzir aí a oração com os seus filhos. E aí, o quarto passo é a leitura bíblica, né? Então, o quarto passo que a gente vai fazer com as crianças é a leitura bíblica. Para as crianças menores, escolha pequenos trechos ou histórias mais curtas e leia sempre intervindo e explicando. Para os maiores, eles já podem ler sozinhos. Então, como que você pode fazer? Os muito pequenininhos, que ainda não sabem ler sozinhos, 2, 3, 4 aninhos, a gente vai ler com eles. Você pode ler um trecho pequenininho, né, um versículo só, e explicar aquele versículo ali. Você pode ler uma pequena história bíblica também e explicar a história de Davi e Golias, a história de Daniel, a história da Arca de Noé. E ali você vai trabalhar, explicar para o seu filho, você pode pegar um versículo, destacar, ajudá-lo a memorizar, muitas vezes é legal. E isso tudo você pode fazer ali no meio, né, no ambiente do devocional. Para os maiores, o que eu faço aqui? Eu faço com o Benício, ele tem um esqueminha dentro da devocional dele. Um dos pontos é a leitura bíblica. Então, todos os dias ele vai ler um capítulo da Bíblia, de algum livro que ele estiver lendo. Então, por exemplo, esse ano eles estão estudando na escola dominical da igreja, os profetas. Então, ele está lendo agora os profetas. Então, ele já leu vários, aí ele vai ler aquele capítulo daquele dia. E todos os dias vai lendo um capítulo. Terminou aquele livro, já escolhe outro livro e continua a leitura. É importante sempre a gente acompanhar esse processo, né? Saber o que ele está lendo. Eu sempre falo, você vai vir, vai fazer a leitura e vai vir e me contar a sua leitura bíblica de hoje. Então, ele chega, depois que ele termina de ler, e me conta aquilo que ele leu na passagem bíblica. Então, é por isso que é muito importante a gente acompanhar, mesmo depois que eles já estão fazendo o devocional sozinho, que ele já sabe ler, que ele vai fazer sozinho, é muito importante acompanhar para você saber o que ele leu e o que ele entendeu da leitura que ele fez, né? Porque aí a gente pode ajudá-los a entender aquela passagem bíblica e trabalhar aquilo ali com eles. E aí o quinto passo é os livros devocionais. Então, é como eu tinha mencionado, existem hoje diversos livros devocionais, recursos que nos ajudam. Na internet tem muito conteúdo gratuito, de boa qualidade. Então, são recursos que você pode utilizar para o período devocional do seu filho ou quando você for fazer junto com ele. A gente tem diversos livros que tem passagem bíblica do dia, tem as perguntinhas, tem aplicação pessoal. Então, são recursos que a gente pode utilizar para que os nossos filhos tenham ali um acompanhamento também e uma leitura orientada da Palavra de Deus. Eu digo que os livros, a gente não pode descartar, né, a leitura bíblica, mas os livros devocionais, eles são muito interessantes, os recursos que a gente tem hoje, porque eles vão orientar, eles vão direcionar ali o conteúdo que seu filho vai ler. Então, por exemplo, existem recursos que você pode utilizar para
falar sobre as virtudes, sobre princípios bíblicos. Tudo isso dentro desses recursos. E são várias leituras orientadas nesse sentido. É uma forma muito boa também de orientar o devocional dos nossos filhos. O passo 6, então, é a aplicação pessoal. Nós vamos para o passo 6 agora. E na aplicação pessoal, nós vamos orientar nossos filhos para aquilo que eles leram ter alguma relação com a sua vida, o seu dia a dia, com a sua vida cotidiana mesmo. Então, você leu hoje um trecho bíblico, qual a relação daquilo com a vida dele, com alguma vivência na escola, com uma vivência familiar, qual a relação que tem com aquilo que a criança está vivendo, né, no período da leitura. Então, por exemplo, você vai ler hoje uma passagem bíblica ou vai utilizar um recurso, um livro, né, desses que eu mencionei, e depois da leitura você vai conversar com o seu filho para mostrar para ele que aquilo que está ali está na Bíblia, mas tem completa relação com a vida dele hoje. Então é uma aplicação para a vida da criança naquele período. O que a gente quer mostrar com isso? A gente vai mostrar com isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Da mesma forma que ela funcionava antigamente, por exemplo, você leu uma parábola, você leu um milagre de Jesus, da mesma forma que Jesus foi, né, um Deus de milagres, que fazia tantos milagres no passado, hoje ele também pode fazer nas nossas vidas. Como que a gente vai aplicar isso para a nossa vida hoje? Então, esse momento da aplicação pessoal é um momento de direcionar a criança para ela ver que a palavra de Deus é viva e é prática ainda nos dias de hoje, né? Ela é sempre viva e ela é sempre prática, ela tem total relação com tudo que nós vivemos e fazemos. E por último, o sétimo passo, eu coloquei comece agora mesmo. Você precisa começar já. Não importa, muitas vezes a gente pensa assim, qual que é o momento ideal para eu começar? Eu preciso ter aquele recurso, eu preciso ter aquele livro, não vou começar hoje porque ainda não comprei um livro devocional para começar a fazer devocional com os meus filhos. Você não precisa ter nada para começar, absolutamente nenhum recurso separado, nenhum recurso extra, você só precisa da sua Bíblia. A gente precisa da nossa Bíblia, a gente precisa ter a disponibilidade e o compromisso com aquele tempo. É só isso, para começar hoje mesmo. Então, não deixe de começar, não deixe de orientar o seu filho na prática devocional, começando hoje mesmo. Isso serve para todas as idades, tá? Não é porque vou começar hoje com o meu filho pequenininho, ele tem 2 aninhos, é fácil começar. Mas eu tenho um adolescente e aí nunca fiz, vai ser muito difícil, Não, isso é para todas as idades, para todas as idades. Você pode começar hoje mesmo com a sua Bíblia, com aquilo que você tem aí na sua casa, já começar a prática devocional. Como eu disse antes, não é muito tempo, é pouco tempo, até que isso se torne um hábito no seu lar. E aí, já caminhando aqui para o final, eu só queria apresentar para vocês alguns recursos. Lá na minha página no Instagram, é uma coisa que eu falo sempre, né, e mostro sempre, que são alguns recursos para o devocional com as crianças. Então, eu vou começar mostrando, e aí antes eu queria esclarecer uma parte que é muito importante. As perguntas que eu recebo sempre são com relação à idade. Esse livro que você mostrou, esse recurso que você mostrou, serve para o meu filho? Ele tem 4 anos, ele tem 5 anos. Então, eu quero apresentar alguns recursos para vocês e dizer que a idade não é exatamente o que vai importar nesse momento. Nesse momento, o principal é você entender qual é o ponto que vocês vão começar, onde seu filho está, o que seu filho consegue entender e absorver naquele momento, né, no período que ele está. Então, eu vou dividir em 3. Eu vou dividir em crianças menores, que são aqueles que não sabem ler, as crianças maiores, que são aquelas que já sabem ler, porque aí eu vou apresentar alguns recursos que ele pode fazer o devocional tanto acompanhado como sozinho, e também alguns recursos para os adolescentes. Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro recurso para aqueles pequenos que não sabem ler. Essa Bíblia aqui, ela se chama Bíblia Infantil Dia a Dia.
É uma publicação da Sociedade Bíblica e eu gosto muito dela porque ela tem uma divisão do Novo e do Velho Testamento. Então, ali no índice dela, você consegue ver todas as histórias do Novo e do Velho Testamento. E aí ela começa assim, ela é bem dividida. Ela vai de Gênesis a Apocalipse, né? Naquela ordem certinha, que é a nossa Bíblia mesmo. As ilustrações são bem bonitinhas e o texto é curtinho. Então, aqui é um recurso muito próprio para os menores mesmo, que não sabem ler ainda, que você vai precisar orientar, que você vai precisar de um tempo mínimo, né? Um tempo menor, curto, para falar com eles. Tem essa outra também, que ela chama Hora Tranquila com Deus. Ela também é um devocional curto, tá? Só que aqui já são histórias com versículo bíblico também, mas já são histórias um pouco menores, sem ilustrações, né? Com ilustrações menores, na verdade. São poucas ilustrações dessa daqui. Um outro que eu utilizei também quando o meu filho mais velho ainda não sabia ler, no início, foi esse daqui, que a gente fez junto, o Pão Diário Kids. É uma publicação da Pão Diário. A leitura é um pouquinho mais extensa. E aí, aquela parte que eu falei sobre a aplicação pessoal, aqui já vem uma pequena, um trecho pequenininho, com uma ou duas perguntinhas, geralmente, para direcionar a aplicação pessoal. Além disso, em cada página tem uma oração e um versículo que você pode memorizar também com a criança. Então, esse é um recurso muito legal para esses menores, assim, 4, 5 anos. A partir dos 5 anos, eu acho que já é o ideal para o entendimento, né? Aí você pode observar, como eu disse sempre, observar a criança, mas acho que para esses, a partir dos 5 anos, é um conteúdo bem legal de ser trabalhado. E além desses recursos, nós vamos ter ainda esses 3 livros aqui, que são Histórias Bíblicas para Crianças, da editora Shema. Esses livros, eles vão trazer as histórias bíblicas contadas de uma maneira muito criativa, com uma linguagem muito própria para as crianças. Mas eu digo que esses livros são para todas as idades. Até eu mesma aprendo lendo eles para as crianças. E aí ele tem o volume 1, ele tem o volume 2 e o volume 3. O volume 1 vai trazer as histórias de Gênesis até o livro de Ruth, e assim os outros, até Apocalipse. Ele é um livro sem ilustrações, porém a leitura é super fácil. E para os menores, aqui eu leio com os 2 juntos, é esse que a gente faz no nosso horário do almoço devocional com os 2 juntos, eu uso essa coleção. Nós estamos no finalzinho do livro 1 e dá para os 2 entenderem. Então, dependendo da maneira como você for ler e depois explicar, dá para as crianças pequenininhas até os maiores. Essa coleção é muito bacana, assim, eu recomendo, se você pode investir mesmo numa coleção, num material legal para o devocional na sua casa, eu recomendo muito que você comece por essa coleção aqui. Ela é muito especial, ela foi escrita por uma mãe, né? Então a linguagem é muito, muito apropriada e bem explicado mesmo. É uma coleção muito bacana de você ter aí na sua casa, para ter na sua biblioteca. Também temos uma publicação da Mundo Cristão, que é esse livro aqui, ó, Histórias da Bíblia para os Pequeninos. Também com ilustrações, esse já tem uma abordagem de ilustrações bem maiores, com um textinho bíblico também, contando algumas das histórias bíblicas. Também é um livro muito legal para os pequenininhos, porque tem ilustração, as ilustrações são muito bonitas, chamam bastante atenção, material bem legal. E aí, tenho 2 livros aqui, esses não são livros devocionais, mas eu utilizo eles aqui, já utilizei eles aqui, como um pequeno devocional. Então, esse daqui se chama Samuca e seu Pastor. Samuca e seu Pastor vai trazer a história do Salmo 23, contado sobre a vida dessa ovelhinha aqui, a ovelhinha Samuca. Ela tem uma amiga e eles vão percorrer o Salmo 23. Então, tem poucas ilustrações, são bem lindas. Cada capítulo, ó, esse capítulo aqui, o capítulo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o 2 é um outro trecho do capítulo 23 e por aí vai.
No final de cada capítulo, no final do livro, aliás, ele tem uma área reservada que se chama Vamos Conversar. Então aqui tem uma orientação para os pais, como você vai conversar com seu filho sobre esse livro. A aplicação pessoal dele é muito legal. Esse é um outro livro que eu recomendo muito que você comece. Os pequenininhos, um capítulo por dia, conversando sobre o assunto. É um livro lindo, uma história linda, emocionante demais. Eu já me emocionei várias vezes lendo esse livro para os meninos. Todas as vezes que eu leio eu fico muito emocionada. É um livro muito lindo para você também ter na sua biblioteca. E o outro, esse daqui é da Editora Fiel. Esse é da Editora Fiel. O outro livro que também já fiz a mesma abordagem do Samuel, que seu pastor, é uma história, né? É uma história, um livro de história. Porém, ele vai trazer da criação até o nascimento e a ressurreição de Jesus. Então, esse livro a gente leu ele na época do Natal, em dezembro do ano passado. É um lançamento também recente da Trinitas e é um livro maravilhoso. Primeiro que ele tem ilustrações muito legais, as ilustrações são muito especiais e o texto desse livro é fantástico, fantástico. Vale super a pena também ter aí na sua casa para os seus filhos e você pode adaptar. Não é um livro devocional, mas que você pode adaptar para fazer o devocional com as crianças. Aí, agora eu vou passar para as crianças maiores. Então, são recursos que as crianças maiores vão utilizar. Eles podem utilizar esses recursos sozinhos ou eles podem utilizar acompanhados, né, por vocês. Continuando ali nas publicações da Editora Shemar, esse também é um outro livro que você pode adaptar. Ele se chama Animais da Bíblia e você pode adaptar aí para o seu período devocional. Também não tem ilustrações, né? Ele tem um texto muito legal, mas o que ele vai tratar é de virtudes e valores cristãos através do... Eu acho que não dá para ver aqui no vídeo, mas ele vai falar em cada capítulo de um animal da Bíblia. Vai buscar ali nas histórias um animal e vai tratar da relação desse animal com alguns princípios, alguns valores. Então, por exemplo, o leão, né, que é o primeiro, tem a lição da bondade, a lição da obediência, e cada um vai tratar dessa forma nos capítulos. É um livro muito legal também, os maiores podem ler sozinhos e você ainda pode ler com eles e direcionar aí a leitura dentro da sua casa. Essa é uma coleção que eu indico muito, 6, 7 anos, as crianças que estão começando a ler sozinhas já conseguem ler pequenas histórias, né, conseguem interpretar o que elas estão lendo sozinhas. Essa coleção é muito legal. É da Nox Publicações. Ela tem 5 volumes e, por exemplo, uma tem o título assim, Uma Família, como Deus mandou um cachorro para salvar uma família, e outras histórias devocionais. É do Joel Bick, né? E ele tem em cada capítulo um devocional. No final de cada devocional, ele traz perguntas para aplicação pessoal, uma leitura bíblica e a oração. É um devocional completinho, são 5 volumes, dá para, assim, né, um material que dá para muito tempo, para fazer o devocional durante muito tempo. Em cada história ele vai contar ali um fato, um acontecimento, uma aventura, uma história de um pastor, de um missionário. São vários tipos de histórias misturadas aqui nos 5 volumes e que vão agregar muito para as crianças. Os menores podem... o Benício está fazendo um desses livros aqui e é muito especial essa coleção também. É uma coleção muito legal de se ter aí na sua biblioteca. Ainda para os maiores que leem sozinhos, essa daqui se chama Valores para a Vida em Mangá. Ela é da Sociedade Bíblica. Essa é bem curtinha, ó, e ela vai abordar 6 valores. O legal dela é que ela tem um formato de mangá, então ela é em quadrinhos mesmo, né? Que é esse formato de mangá aí que os meninos nessa idade gostam bastante. E aí, no final de cada capítulo, ela também vai trazer uma reflexão, uma aplicação pessoal,
algumas perguntinhas e um desafio também, onde ele vai preencher alguma coisa, escrever ou fazer alguma coisa, ter alguma atitude ali naquela semana. É um livro muito legal. Ele vai tratar de 6 virtudes aqui no índice dele, ó. Então, são 6 virtudes: amor, respeito, amizade, responsabilidade, humildade e honestidade. Esse livro aqui também é muito legal e ele é curtinho, dá para ele fazer rapidinho. É muito fácil esse daqui e muito legal também. Essa foi uma que o Benício fez no ano passado. Ele se chama Bíblia em Ação, em quadrinhos, o devocional. Porque existe a Bíblia em Ação mesmo e esse daqui é o devocional da Bíblia em Ação. Ele é um pouquinho mais extenso, ele vai vir com a história em quadrinhos e ele tem uma parte para a criança estudar e preencher. Então ela tem um versículo chave. Aqui nessa visão de raio-x é uma aplicação pessoal bem mais assim extensa, né, do que os outros que eu mostrei, mas relacionado bastante com a vida, com o dia a dia das crianças. Depois ele tem uma missão, questionamentos, um espaço para a criança escrever aqui como é que foi a missão cumprida dela, o que ela fez. Enfim, é também um material muito legal. O Benício fez ele no ano passado, fez ele todo. E ele é muito especial. Ele vem com uma leitura por semana, né? Ele é dividido em semanas, esse daqui. Então, tem 52 semanas, né? O total de semanas do ano. E ele vai ser dividido dessa forma. Muito legal. Ele também é da editora Geográfica. Esse aqui é da editora Geográfica. Então, acho que como recursos são esses, né? Além disso, a Pão Diário também tem alguns recursos para criança nessa idade. O próprio Pão Diário Kids, ele também vai abordar isso. Existe um outro Pão Diário Escolar, enfim, eles têm vários recursos para essa idade. Para os adolescentes, eu trouxe algumas indicações, porém, aqui a gente ainda não usou nenhum material para adolescentes, né? Eu trouxe indicações de pesquisas e algumas coisas que eu já conheço. A Nutra Publicações lançou uma coleção chamada Adolescência, do autor Lou Priolo, que você pode também estudar com o seu filho, ou ele pode ler sozinho. É um material bem completo para pais e filhos, então esse vale super a pena para quem tem aí adolescentes. O próprio Histórias Bíblicas para as Crianças, que eu mostrei, né, dessa coleção aqui, também é válido para os adolescentes. É uma linguagem muito fácil, mas não é uma linguagem infantilizada esses livros. Então ele aborda assim qualquer idade, na minha opinião. Além disso, tem o Devocional Pop, a Pão Diário também tem alguns, enfim. São alguns recursos para os adolescentes aí que você pode utilizar e tá fazendo devocional, introduzindo o devocional aí com os seus filhos. E aí eu deixei 2 indicações aqui que eu gostaria de deixar para os pais. A gente falou aqui sobre os passos, sobre como fazer, sobre a nossa responsabilidade e a importância. Mas eu queria deixar 2 dicas de leitura para vocês, para os pais, porque é sempre bom completar com mais alguma coisa, buscar, né, aprofundar na orientação com relação à vida espiritual dos nossos filhos. Esse livro se chama Discipulado Familiar, é da Trinitas também, publicações da editora Trinitas. É um livro maravilhoso, ele vai tratar exatamente sobre isso, sobre como discipular seus filhos, como fazer seus filhos, né, caminharem ali no conhecimento da palavra de Deus. Esse livro, ele tem, vou mostrar aqui para vocês, ele tem algumas tabelinhas assim, ó, e alguns espaços também, onde ele vai dar exemplos muito práticos para você começar o discipulado na sua casa, com o período devocional, com o culto doméstico. Ele vai falar sobre culto doméstico. É um livro muito legal de você ter e muito bom para você estudar e se aprofundar mais sobre esse assunto, sobre a maneira como muitas vezes a gente precisa, né, conhecer um pouco mais para poder ensinar os nossos filhos. E esse livro aqui, sem dúvida, vai ajudar bastante. O outro que eu quero indicar para os pais é esse livro que se chama A Família Leitora, também da Trinitas. É um livro que vai falar sobre a leitura em voz alta, como ler em voz alta e criar laços significativos e duradouros com seus filhos. Para mim, ele tem muita relação com o devocional, porque para a gente introduzir o devocional lá no início, quando as crianças não conseguem ainda, né, assimilar ou ler ou entender sozinhas, eu acho que esse livro aqui ajuda de certa forma bastante,
porque você vai entender como que a leitura em voz alta tem uma influência e um poder maravilhoso na vida dos seus filhos, especialmente para criar laços que vão ser significativos, duradouros, para estar aproximando você dos seus filhos. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Quero mais uma vez agradecer as meninas do Mães com Fé, a Drica Reis e a Tati Camargo por esse convite. Agradecer a vocês por terem me ouvido até aqui. Eu espero que tenha sido muito abençoador para a sua vida. Espero que tenha sido um incentivo também para que você comece a prática do devocional na sua casa com seus filhos. E eu vou deixar com vocês também os contatos onde vocês podem me encontrar, se ficou alguma dúvida, se você quiser conversar sobre o assunto. Enfim, eu estou no Instagram, o meu perfil é o @virapáginas. Lá você pode me chamar no direct, você vai encontrar a minha página, vai saber ali várias informações também sobre os livros, sobre prática de devocional. Além disso, eu tenho uma lista de transmissão de devocionais no Instagram, onde eu compartilho devocionais com mães, com mulheres. Então, para incentivar o nosso tempo devocional, né? Porque, como a gente conversou, sem o nosso tempo devocional, nós não temos como estar nutridas e alimentadas para dar aos nossos filhos, né? Também essa nutrição, esse alimento espiritual. Então, eu transmito ali, passo ali para vocês e compartilho algumas devocionais que têm abençoado a minha vida. Além disso, eu tenho a livraria Vira Páginas. O site é www.livrariavirapáginas.com.br e lá você vai encontrar diversos desses livros que eu mostrei aqui. Se você precisar de ajuda para encontrar algum livro lá, você pode me chamar também no direct no Instagram. E eu espero que você seja abençoado por esses livros que eu indiquei. Todos você consegue comprar lá na livraria. A livraria tem um desconto especial e você pode acessar lá e qualquer dúvida me chamar. Tá certo? Muito obrigada a todos vocês. Um abraço.